Olá a todos, o meu nome é Nuno Fernandes, eu sou pastor na Assembleia de Deus em Sintra e eu neste vídeo gostava de partilhar com vocês alguma coisa. Nós estamos a viver tempos difíceis, estamos a viver tempos de guerra, com este conflito que existe no leste da Europa entre a Ucrânia e a Rússia e infelizmente aquilo que em todas as guerras é comum é que aqueles que realmente sofrem são aqueles que são verdadeiramente inocentes no que à guerra diz respeito. E estamos a ver muita gente a ficar sem família, sem casa, sem planos, sem sonhos, sem projetos. E há uma coisa que nos comove de certa forma, é nós percebermos que há determinadas pessoas que de forma abnegada, de uma forma altruísta, elas estão a colocar a sua vida em risco e estão ali no calor da batalha, na frente da batalha, numa insegurança brutal, em prol de um bem maior. E nós ficamos de certa forma, comovidos, e isso toca a nossa mente, o nosso coração, de vermos a atitude abnegada destas pessoas e de alguma forma as consideramos como exemplo por causa da atitude que elas estão a ter. Mas eu gostava de vos falar neste dia, neste vídeo, a respeito de alguém que esse sim deve ser o maior exemplo de todos nós. Alguém que a Bíblia relata que sofreu também injustamente por causa de um bem maior. E na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 21, a palavra de Deus, que fala acerca desta pessoa que é Jesus Cristo, diz o seguinte: pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então Cristo, Ele padeceu por nós para nos deixar exemplo. E que exemplo é esse? É o exemplo de sofrer, mas não de sofrer de qualquer maneira. Vejam o versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então o sofrimento de Jesus, começamos a ver por aqui, foi um sofrimento injusto, foi um sofrimento não merecido. Diz que Jesus, ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou qualquer tipo de engano. E diz lá ainda mais do versículo 23, o qual quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então nós temos o relato desta pessoa de Jesus, e este Jesus, ele sofreu até à morte e morte de cruz. E aquilo que tem de particular o sofrimento de Jesus é que ele fê-lo também de uma forma abnegada. Ele fê-lo por causa de mim, por causa de ti, por causa, como vamos ver um bocadinho mais à frente, por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades, por causa do preço que tinha que ser pago pelas nossas transgressões. E Jesus, que não pecou, que não cometeu qualquer falha, o verdadeiro inocente, o justo, é Ele que vai padecer por mim e por ti. Diz que, então, que não cometeu pecado, nem na sua boca se encheu engano. Diz que quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas diz que se entregava àquele que julga justamente. Jesus, ele entregava tudo nas mãos do Pai, nas mãos do justo juiz, que é o Senhor. E versículo 24 é o versículo que nos mostra o grande objetivo de Jesus. Jesus não sofreu por sofrer. Ele sofreu porque havia um propósito, havia um objetivo, e no versículo 24 diz, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Jesus Cristo é o verdadeiro exemplo de abnegação. Nós olhamos para algumas pessoas da nossa sociedade, do nosso mundo hoje, e nos alegramos e ficamos entusiasmados e de alguma forma, como eu disse há pouco, nos comovemos com a sua atitude altruísta e aquilo que estão a fazer numa situação tão difícil que é como esta guerra. Mas o grande exemplo de abnegação que nós temos é o exemplo
exemplo de Jesus Cristo, o verdadeiro inocente, o verdadeiro justo que padeceu por mim e padeceu por ti, não o sofrimento pelo sofrimento, é porque havia um bem maior, e o bem maior deles todos, que era dar a possibilidade de nós nos voltarmos a reconciliar com Deus. Então ele levou sobre ele os nossos pecados, e o texto é tão interessante, diz, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. O justo morreu injustamente para que os injustos pudessem viver justamente. E grande exemplo que Jesus nos deixou. Como nós lemos um bocadinho antes, não é? Diz lá no versículo 21... Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que possamos seguir as suas pisadas. Então nós também, assim como Jesus, nós também devemos estar dispostos, com certeza, se tiver que ser, a sofrer injustamente, mas sempre por um bem maior. E não há bem maior do que eu, tu e todos aqueles que habitam neste planeta se puderem reconciliar com Deus, vendo os seus pecados perdoados. No versículo 25, e avançando para terminar, porque erais como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Talvez tu que estejas a ver este vídeo, talvez não tenhas um relacionamento com este Jesus que deu a sua vida também por ti. Talvez tu não tenhas esse relacionamento, mas olha, fala com Ele, ora a Jesus, pede a Jesus para entrar na tua vida, aceita este sacrifício de Jesus, que foi este sacrifício do justo pelos injustos. Aceita-o, reconhecendo que é este sacrifício que traz o perdão para os teus pecados e que te dá a possibilidade de tu voltares a ter um relacionamento com Deus. No mundo, hoje em dia, há muitos maus exemplos. Encontramos alguns bons exemplos, mas eu quero te dizer que ninguém é melhor exemplo para mim e para ti do que este Jesus que se entregou por amor. Que Deus ricamente te abençoe.